O drama da Bretanha, capítulo 14. Uma viagem ao infinito. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 8, item 40. Andréia despertara cedo, após um sono estranhamente profundo e sem sonhos. Dir-se-ia um cadáver desperto, tão alquebrada e exausta se encontrava. Não falava, não chorava, não sorria. Os dentes cerrados, as mãos geladas, os belos olhos azuis fixados no vácuo, bem atestavam a tempestade que a revolvia. Naquele dia, ao almoço, o senhor de Villiers seria apresentado à família reunida, e a data do casamento anunciada, e ao mesmo tempo se realizaria a cerimônia das doações à noiva. Como essas doações, ao que se sabia, seriam riquíssimas, a expectativa era grande no palácio, entre as mulheres, e houve até quem invejasse a sorte de Andréia, desposando tão interessante cavalheiro. Matilde tentava arrancar algumas palavras de Andréia, mas ela parecia nada ouvir. Por isso, a fiel servidora concentrava-se na tarefa de aprontar a noiva o mais belamente possível. Entretanto, nem a mãe e tampouco o pai, sequer uma tia ou uma prima ou uma amiga que fosse, se dispuseram a visitar a infeliz jovem em seus aposentos, onde ela permanecia só com suas amarguras e com Matilde, desde a véspera. Arthur, preso ao leito, e Victor, preocupado com ele e com outras providências a respeito do casamento dela própria, não podiam acompanhá-la como de costume, senão vê-la rapidamente ou perguntar por ela a Matilde, cujas atividades faziam-na transitar de momento a momento pelas salas e corredores. Vendo que se aproximava a hora de Andréia descer para o salão e receber o noivo, sem que a jovem se decidisse a ataviar-se, Matilde pôs mãos à obra. Banhou-a, vestiu-a com um longo vestido de musselinas brancas, ao estilo dos vestidos da imperatriz Josefina, penteou cuidadosamente seus belos cabelos arruivados, amarrou-lhe à cinta bela faixa de seda, colocou-lhe nos ombros a rica echarpe de rendas de seda e depois, mostrando-a ao espelho, exclamou vitoriosa: "Reparai, mademoiselle, como ficastes linda! O senhor de Villiers tornar-se-á ainda mais apaixonado a partir de hoje." Todavia, sem mesmo olhar para o espelho, Andréia interrogou em voz soturna: "O senhor conde de Evreux já se teria levantado?" "Irei ver, mademoiselle." Matilde saiu intimamente a cogitar em como sua ama poderia pensar assim no antigo noivo quando se casaria com outro e como teria podido entregar-se a esse outro quando fora prometida do primeiro. Voltou, porém, em poucos minutos com a notícia: "O senhor conde de Evreux ainda repousa, mademoiselle. Seu criado comprometeu-se a avisar-nos quando amo deixar os aposentos." A jovem nada objetou. Limitou-se a sorrir ao ouvir o recado com os olhos fitos na serva. Esta, ansiosa por comentar os acontecimentos do dia, começou a discorrer quando consertava mais um cacho dos cabelos da ama ou ajeitava um detalhe das saias. "Que? Ele é um noivo rico e pródigo como um príncipe. Chovem presentes para vós, mademoiselle, desde esta manhã. O seu intendente trouxe-nos, de parte do senhor conde, um esplêndido carregamento de linhos, rendas e sedas, e como gentil lembrança do dia de hoje, um adereço de brilhantes."
Georges, o criado do Sr. Devreux, acaba de afiançar-me que o adereço é valioso, pois viu nas mãos do Sr. Victor quando espionava através das cortinas. Parece que o vosso prometido sofre com a frieza com que aqui é recebido. Apenas o Sr. Victor faz-lhe a honra da casa. Georges ouviu queixar-se ao próprio Sr. Victor. Por isso, apenas a 1 hora do almoço será visto pelos convidados, isto é, seus novos parentes. As demoiselles estão ansiosas por vê-lo. Parece que se sentem inveja do vosso casamento, mademoiselle. Deveria ir ao seu encontro, entretendo-o até... Matilde, interrogou ela, com voz soturna, sem parecer tê-lo ouvido. Mademoiselle? Sabes como passam os meus pais e Arthur? Ah, vossos pais estão bem dispostos. Passearam pelo parque a manhã toda com os convidados. O Sr. Arthur passou muito mal durante a noite, mas agora acha-se melhor. Está acamado e dorme. Pobre Arthur, quisera poder vê-lo, Matilde. Os aposentos de Arthur ficavam próximos aos dela, na mesma galeria. Matilde guiou-a. Ela entrou. Arthur dormia sob a ação de drogas benfazejas. Andréia curvou-se sobre ele e beijou-o no rosto repetidas vezes, com ternura infinita, enquanto Matilde percebeu que ela murmurava. Amo-te sim, Arthur. Amei-te muito, mas sou muito desgraçada para poder fazer alguém feliz. Perdoa-me. Retornaram aos aposentos. Andréia retirou de um móvel um envelope fechado e entregou-o à boa serva. Entregarás isto a Arthur, Matilde, logo após o almoço. Nunca antes, ouviste? A criada tomou o envelope e guardou-o consigo, sem nada desconfiar. No envelope havia uma carta que dizia assim: Arthur, querido e bom Arthur, amo-te sim, e sempre te amei, mas sou muito desgraçada para continuar vivendo. Bendito sejas pelo teu grande amor por mim e pela atitude cavalheiresca com que me protegeste ontem, durante a humilhação daquele conselho, quando me senti acusada sem piedade. Choro sobre essa lembrança, como choraria em teus braços, se ainda pudesse abraçar-te. Algumas horas antes das cenas acima narradas, o jovem conde Alex Devreux adormecera, depois de um dia e uma noite agitadíssimos, durante os quais vivera os mais dramáticos momentos de sua vida. Eram 3 horas da madrugada, quando ele, caindo pesadamente sobre o leito, adormeceu profundamente, como se tocado por injunções hipnóticas. Sabe-se que muitas vezes, parcialmente emancipada do fardo carnal por sono profundo, sono que poderá ser espontâneo ou natural, ou provocado por ação hipnótica, provinda do mundo invisível, a alma dedicada e boa poder-se-á encontrar com as entidades espirituais, suas protetoras, com aqueles a quem amou através de uma ou mais existências planetárias, com seus amigos e parentes, com quem melhor se afinou na terra e que partiram primeiro para o além, e conviver com eles durante horas ou minutos, gozar de suas instruções e conselhos, banhar-se de inspirações felizes ou preparar-se para feitos significativos em sua vida. Grandes resgates necessários à sua honra espiritual, grandes provações indispensáveis à paz futura de sua consciência, decisões inadiáveis, úteis ao seu progresso, ou missões que lhe aditarão méritos junto à lei do Todo-Poderoso. Na maioria dos casos, ao despertar, a alma desses sonos especiais conserva apenas a impressão do que consigo se passou, impressão ao mais das vezes salutar, sentindo-se então reconfortada e fortalecida para aquilo que deverá realizar dentro de um breve tempo,
Talvez seja o grau da sua sensibilidade, o poder da sua faculdade, ou conforme a circunstância do delicado evento, que possam ou não permitir-lhe tais lembranças. Mas outras criaturas existem cuja emancipação em determinados estados de sono permite recordações dos fatos decorridos em sonho, recordações, se não integrais, pelo menos suficientemente objetivas para permitirem análises esclarecedoras e frequentemente até salvadoras. Ora, Alex Devereux possuía a faculdade de desprender-se do corpo físico e alçar-se a certas regiões do mundo invisível durante o sono, o qual bem poderíamos classificar como transe mediúnico. Naquela noite, mal se deixara cair no leito, vencido pelo sono, sentiu-se transportado a um local aprazível, a um recinto que lhe parecia familiar, onde se via amparado por entidades amorosas e protetoras que imediatamente começaram a falar-lhe, reportando-se aos acontecimentos que o deprimiam. De novo, ele revê seu pai, de que tanta saudade sentia, morto na Espanha durante o exílio de sua mãe, que ele não conhecera na terra, mas que reconhecia agora no além, a qual se apresentava em brancas cintilações de opala, coroada de rosas, chamando-lhe filho querido de minha alma. E aquela santa mulher que o criara, qual verdadeira mãe, que dele e de seu irmão fizera os caracteres probos que se prezavam de ser, Luíse de Guzmán, sua avó materna, jamais esquecida pelo seu coração. Todos o confortavam, chamando-o à razão pelo passo que, atraído por Andréia, pretendia dar, isto é, o suicídio, ato que seria a desgraça para ele que ensaiava os primeiros passos no caminho da franca redenção espiritual. Seu pai, dentro da autoridade devida que não perdera ainda, e animado de profundo amor para com o filho, apontava-lhe deveres sagrados para com a pátria, a sociedade, o próximo e para com Deus. Fala-lhe de Arthur, o pobre irmão inválido, que necessita do seu amparo fraterno, pois ninguém mais, senão ele, teria condições de dedicar-lhe um pouco de amor em que suavizasse as amarguras. Falo rever, como num livro ilustrado, o muito que ele próprio, Alex, devia a Arthur. Está em bem próxima existência passada, ele, Alex, então irmão, colasso e amigo de Arthur, o havia traiçoado, roubado-lhe o amor da esposa e atirando-o ao desespero da desonra e da vergonha, o que resultou num suicídio, cujas lamentáveis consequências eram hoje uma triste realidade bem conhecida. Arthur reencarnado, mas enfermo e incurável, um aleijado, um anormal, sem paz, sem alegria, sem esperança. Ele, Alex, causador daquela desgraça, agora era chamado à reparação do mal outrora praticado. Devia amparar o irmão, consolá-lo, encaminhá-lo para Deus, dele fazer uma alma serena e resignada, cheia de fé e de esperanças, pois é de lei que aquele que causou o suicídio de outrem futuramente assuma a responsabilidade de protegê-lo e ajudá-lo a reerguer-se. Por sua vez, Luíse de Guzmán levava-o a visitar os infelizes espíritos que, como homens, a Deus haviam ofendido, cometendo o suicídio. São estes reunidos em falanges específicas, sofredores e atordoados, não completamente desprendidos do corpo somático, semi-mortos, semi-vivos, segundo a interpretação terrena, existindo na desesperação de pesadelos indizíveis, até que a causa de tão sinistro efeito seja exaurida por meio da reencarnação expiatória e do resgate honroso. Será ainda preciso a Alex evitar que Andréia se precipite naquele abismo e não morrer com ela, o que seria um crime duplo, ou melhor, um crime triplo, pois Andréia é mãe,
já que palpita em seu seio as vibrações de um ser que precisa reencarnar para progredir e que deve ser respeitado na sua qualidade de espírito. Como respeitada deve ser a própria lei de Deus, que lhe permite e autoriza a reencarnação. Alex tudo vê, tudo examina, banhado em lágrimas, envergonhado por ter, num momento de fraqueza e perturbação, cedido à tentação do convite de Andreia. Não, ele não se matará, pois realmente não deseja a morte, apesar do muito que está sofrendo pelo triste desenlace dos seus sonhos de moço. Louise e seu pai, neste ínterim, se afastam, enquanto sua mãe, qual anjo tutelar, enlaça-o pelos ombros num gesto de maternal afago. A prece que proferiste no parque, meu filho, teve a virtude de atrair e possibilitar nosso concurso em teu benefício. Foi-nos possível, então, nos aproximar de ti e nos fazermos compreender, porque com tuas vibrações renovadas em sentido favorável, te predispuseste a ouvir-nos. Andreia, porém, infelizmente corre grande perigo, pois é vulnerável à ação dos espíritos inferiores, deixando-nos assim seus verdadeiros amigos em desvantagem. Seu acompanhante invisível a odeia e tudo fará por perdê-la. No entanto, outrora, ele foi seu amigo e até chegou a querê-la como se quer a uma filha. Mas ela mesma destruiu esse afeto com atos de traição, e agora há de reconquistá-lo por meio do sofrimento, do trabalho e do amor. Ela dá-lhe afinidades, entregou-se a ele definitivamente, ao desprezar o ensejo apresentado por Victor, a fim de reeducar-se nas linhas do bem e da dedicação às coisas de Deus. Por isso, é preciso tentar salvá-la, pois o suicídio a ninguém é imposto por lei e ela ainda poderá evitá-lo. Ordeno-te que, ao despertares, ponha Victor a par de tudo e lhe peças auxílio para protegê-la. Dirige-te igualmente a Marcos de Villiers, aperta-lhe a mão, perdoando-o. Vê nele um amigo e não um rival. Passa, meu filho, a esponja do esquecimento nessas questiúnculas que nada valem e só servem para retardar a marcha do vosso progresso moral e espiritual. Não obstante, são minguadas as nossas esperanças de salvar Andreia. Ela não quer ser ajudada, compraz-se no erro, não nos quer ouvir. E Alex ouviu ainda esta advertência. Sofre, filho querido, tudo quanto a terra possa dar-te em amarguras e padecimentos. E não te entregues ao suicídio, porque multiplicarias as próprias desventuras. No suicídio existe uma espécie de matemática sinistra que desdobra, decompõe, multiplica incomensuravelmente o sofrimento que o provoca, ao ponto de criar circunstâncias tão problemáticas e insolúveis que ele pode repetir-se de uma existência a outra. Sofre, pois, a dor do teu amor traído, porque ele não está perdido, e sim apenas adiado o momento de poderes fruir a felicidade de possuí-lo definitivamente. Sofre a vergonha, sofre o abandono, sofre o desprezo, sofre o ouvido, sofre a solidão do coração e a mágoa da traição. Sofre tudo, meu filho, porque tudo isso é remediável, porque para tudo isso encontrará a solução no amor a Deus e na beneficência ao teu semelhante. A única coisa irremediável é a consequência de um ato de suicídio. Vês em teu irmão Arthur a confirmação do que te digo. Ama com o amor divino, meu Alex, e todos os teus pesares serão consolados. Evita o suicídio, porque este só te poderia abrir as portas da desesperação suprema em séculos de lutas e provações. Então, junto aos entes amados que o socorriam, Alex orou novamente. Orou desfeito em lágrimas, prosternado, o rosto encoberto entre as mãos.
rogou forças a Deus para resistir à terrível tentação quando retomasse o corpo material. Rogou forças para socorrer Andréia. Prometeu amar e proteger Arthur, ainda que isso lhe custasse renúncias e sacrifícios. Orou como fazem orar os humildes de coração, com simplicidade e cônscio das palavras próprias franquezas. E nessa prece, levada ao infinito nas irradiações de um respeito, amor ao Todo-Poderoso, ele se repletou com a esperança de poder vencer e murmurou por fim: Anjo de misericórdia, mensageiro de Deus, tem compaixão de mim. Em nome do Cristo, eu te suplico. Socorre-me, guia-me, salva-me.